Eu vejo Deus conduzindo as nossas reuniões de maneira
Glória a Deus. Bendito seja o Santo de Israel, o Leão de Judá, a raiz de Davi, rebento de Jessé. Bendito seja o Senhor. Orenai, Sara, Mandolobenai. Bendito seja a estrela da manhã, a resplandecente estrela da manhã, estrela de Jacó, a pedra de esquina, a pedra do mar, a pedra rejeitada pelos homens. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Bendito seja o Senhor. Glória ao teu nome, Senhor, para sempre, para sempre, para sempre. Teu reino é sempre eterno. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 4, versículo de número 1 a seguir. Quem achou, diga glória a Deus. Nós teremos alguns versículos em virtude do capítulo 4 ter 37 versículos, então nós vamos ler alguns versículos apenas no início e entraremos então no estudo dessa noite. Deus está no comando desta igreja, irmãos. Hoje, que durante o dia eu fiquei em casa, não falei com o João, pastor Cristiano, não falei com o Thomas, não falei com nenhum dos obreiros, nenhum dos pastores, e fiquei trancado lendo a palavra de Deus e orando ao Senhor Deus. E Deus, o dono da igreja, Ele é tão maravilhoso, né? Que Ele coloca o hino certo antes da mensagem. A gente não combina nada aqui, irmão. Não é a primeira vez que nós estamos aqui e antes da mensagem o hino encaixa perfeitamente com o estudo que nós vamos dar. Sabe por quê, irmão? Porque Ele ainda é o dono da igreja. Diga para quem está do teu lado, você está no lugar certo, porque o dono da igreja está aqui essa noite. Olha que maravilha, irmãos. Capítulo 4, verso 1. Hoje nós vamos ler um capítulo da Bíblia que foi escrito por um ímpio, o próprio rei Nabucodonosor, que escreve e dá ordem para que esse capítulo seja escrito. Não foi Daniel que escreveu, foi Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecido os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas são as tuas maravilhas. O seu reino é sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto pelo qual fossem trazidos ou introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, e para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos e os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há um espírito dos deuses santos, e eu lhe contei o sonho. Amém. Tome teu assento, irmão.
Mantenha a Bíblia aberta no capítulo 4, no versículo de número 9 a seguir. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos nessa série de estudos sobre as profecias de Daniel. As profecias deste livro tão cheio de figuras, de visões, de revelações, de manifestações do poder de Deus, de grandes livramentos da parte de Deus manifestos e de grandes prodígios feitos pela mão do próprio Deus dentro da corte babilônica, dentro do império, do reinado, dentro da casa de Nabucodonosor. Deus se manifesta de uma forma extraordinária, pois é nesse reinado, o reinado de Nabucodonosor da Babilônia, que inicia o tempo nosso, o tempo dos gentios, que se encerra o tempo em que Deus estava tratando a Israel, e inicia nosso tempo, o tempo dos gentios, que vai até o milênio. Mas nós também entendemos, queridos irmãos, que o Senhor nosso Deus vem trazendo algo extraordinário para nós através destes ensinos e também através deste grande livro. Nabucodonosor, ele inicia o capítulo de número 4 com um tom na sua escrita e com uma forma totalmente diferenciada. Ele inicia o capítulo de número 4 com temor ao Senhor Deus. Ele inicia dizendo que lhe era necessário fazer conhecidas as manifestações de Deus, e até traz uma saudação: paz vos seja multiplicada. Ele está quase falando a língua dos judeus. Ele está quase falando e está quase se deixando levar pela grande e poderosa mão do Altíssimo. E ele então deseja paz a todos os moradores da terra, e que esta paz vos seja multiplicada. Pareceu bem fazer conhecida. Olha, irmão, ele teve uma experiência com Deus tão forte que muitas pessoas, quem sabe, não iriam ter a ousadia de contar. O que acontece com Nabucodonosor no capítulo de número 4 é algo, irmão, fora do nosso comum, fora do cotidiano. Mas toda vez que Deus trata conosco, toda vez que Deus quebra o nosso ego, toda vez que Deus quebra o nosso eu, toda vez que Deus tira ou quebra ou vai de encontro ao nosso orgulho, nós então reconhecemos a grandeza daquele que vive e reina para sempre. Nós somos todos iguais, limitados, falhos, cheios de defeitos, cheios de grandes frustrações. Tiago disse que nós somos sujeitos às mesmas paixões e fraquezas que o profeta Elias. Todos somos iguais. E quando entendemos que todos somos iguais, nós estamos perfeitamente dentro do que é o reino de Deus. Porque o reino de Deus me faz entender e saber, e também me leva a praticar, que eu preciso considerar o mais simples dos irmãos superiores a mim, o mais novo convertido que está aqui essa noite, aquele que aceitou Jesus, quem sabe hoje à tarde já veio para o culto. Eu preciso considerá-lo superior a mim, não com ato demagogo ou com falsidade, mas com toda a sinceridade de coração, sabendo que através dessa nova pessoa na igreja eu posso ouvir a voz de Deus e posso aprender com Deus. Aleluia, irmãos. E Nabucodonosor, irmão, não é nada mais, nada menos do que o rei, o imperador de toda a terra. Ele é conhecido como a cabeça de ouro na estátua vista por ele mesmo no sonho do capítulo 2. O seu reinado é um reinado extremamente extravagante, cheio de domínio, de ouro, de fama, de glória, de domínio, de força e de poder. Mas ele vem sendo tratado por Deus. Deus vai tratando com Nabucodonosor. E toda vez que ele exalta o seu coração, o seu entendimento, Deus trata com ele fortemente. O amor de Deus por Nabucodonosor é imenso. Olha só, queridos irmãos, no capítulo 2, só para entendermos bem a mensagem dessa
postagem, vejamos que o império de Nabucodonosor era a cabeça de ouro da estátua. Está vendo a cabeça de ouro aqui? Representava a Babilônia. Ele tinha já este privilégio dado por Deus. Uma das maiores nações da humanidade. Nabucodonosor ficou soberbo ao ouvir que na interpretação do seu sonho ele estava por cima de todos. Ele exaltou o seu coração, encheu o seu coração do orgulho, encheu o seu coração de soberba, de prepotência, porque ele disse: olha, Deus reconheceu o meu império é comparado ao ouro, ao mais precioso de todos os metais, ao mais precioso de todos os metais e o mais procurado, o mais desejado, e eu sou a cabeça de ouro. Então ele ouve a interpretação do sonho, ele ouve a revelação de Deus dada por Daniel no capítulo 2, e no capítulo 3, irmãos, ele vai na controvérsia do capítulo 2. No capítulo 2, a cabeça era de ouro. No capítulo 2, o peito e os braços eram de prata. No capítulo 2, da cintura até as coxas era de bronze. No capítulo 2, as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro. Mas no capítulo de número 3, ele diz: eu vou fazer uma estátua que vai ter 26 metros de altura, que vai ter 60 covas dos babilônicos e 6 covas dos babilônicos de largura. E essa estátua, representada pelo número 6, ela vai manifestar diante de todos na Babilônia e também diante de Deus que o meu reino é inteiramente de ouro e o meu reino não vai perecer, que a minha estrutura, o que eu criei, vai ficar aqui. Porém, irmãos, ele começa a ser contestado através de 3 rapazes que diante da ameaça de morte dizem: nós não iremos nos prostrar diante da tua estátua, porque nós temos um Deus todo-poderoso que está acima de você, Nabucodonosor, e só a Ele adoraremos e só a Ele serviremos, e nós não adoraremos a estátua que você constituiu. Nabucodonosor fica extremamente irritado e manda aquecer, como falamos a terça passada, 7 vezes mais a grande fornalha. E quando ele olha para dentro da fornalha, ele vê 4 homens e fica espantado porque lançou 3 e vê 4. Mas quando começa a descrever o 4º homem, Marcelo, irmãos que aqui estão, ele começa a dizer: o 4º homem é semelhante ao Filho dos deuses. Ele não sabia definir o que estava acontecendo, mas ele define que era um ser espiritual. E o que é mais lindo no capítulo 3 é que quando baixa a temperatura da fornalha, tiram lá os 3 homens de dentro, não vem nenhum tipo de queimadura, nem sequer na pele, nem sequer na roupa e nem sequer nos fios de cabelo dos 3 jovens servos de Deus. Ali nós nos alegramos essa noite, porque muitas das vezes Deus não nos quer livrar da fornalha, mas o maior milagre de Deus está em nos livrar dentro da fornalha. O maior milagre de Deus não é nos livrar da provação, mas o melhor milagre de Deus, o maior milagre de Deus é nos livrando dentro da provação. O nome de Deus é 100 vezes mais glorificado, porque Nabucodonosor, no capítulo 2, ele lança um decreto dizendo que ninguém venha blasfemar contra o Deus de Ananias, Misael e Azarias, que ninguém no império, em nenhum lugar, venha se levantar contra este Deus, porque ele sim é o Deus verdadeiro. Este grande personagem chamado Nabucodonosor, ele vai vivendo de sonho em sonhos. E eu estava pensando hoje à tarde: ô homem para sonhar,
o homem para ter sonhos. E ele vai sonhando, sonhando, sonhando. E quando no capítulo de número 4, ele começa a revelar o seu segundo sonho. Porque o primeiro sonho foi com uma estátua. E o segundo sonho, ele fala de uma grande árvore. Eis, pois, as visões da minha cabeça. Estando eu na minha cama, eu estava assim olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até os céus, e era vista até os confins da terra. Ele está dizendo que neste sonho foi tomado por Deus, e nesta visão noturna ele vê, observa uma árvore crescendo, 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 e esta árvore chega a tocar quase o céu. As suas folhagens eram frondosas, o seu fruto era abundante. Versículo de número 12: e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se tinham mantimento dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os seus animais debaixo dela, e as aves dos seus ramos, mas a cepa com as raízes deixai na terra, alta, com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja molhado o orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais. A erva da terra, mude-se-lhe o coração, para que não seja mais conhecido, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado um coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Os magos olharam, caldeus, feiticeiros, sábios, e disseram: e agora? Como que nós vamos interpretar isso? E agora? Como que nós vamos explicar esse sonho? Primeiro ele sonha e não se lembra. Agora ficou mais fácil, ele se lembra, mas não clareia nada. Não dá para explicar para o rei esse sonho. Não dá para dizer: irmão, a Bíblia ela é linda, perfeita, insondável, gloriosa, fonte inesgotável. E a Bíblia nos compara como árvore. E o que Deus está falando a Nabucodonosor é uma comparação que ele costuma usar na Bíblia. Nós somos comparados como árvores. Quem pode ler para mim Salmo de número 1, versículo de número 3? Leia para nós Salmo 1, versículo 3. Bíblias abertas no grupo de ensino facilita a busca. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, e dá o seu fruto. Deus está nos comparando como uma árvore plantada junto a ribeiro de água. A Bíblia diz em Salmo 46 que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. A Bíblia diz em Ezequiel 47 que ele, na sua visão, vê águas que saem do trono e se transformam em um grande rio. A Bíblia diz, irmãos, Jesus se declara lá em João
da vida, e quem tem sede nunca mais terá sede desde que beba dele. A Bíblia diz em Isaías 55: quem tem sede, vem a mim e beba de graça da água da... Jesus disse em João 7,37 que quem crer nele, fluirão rios de água viva do seu interior. No versículo 38 ele diz: e isto ele dizia do seu espírito. A Bíblia diz nos Salmos: envia o teu espírito e todas as coisas são criadas. A Bíblia diz que nós somos envolvidos pelo Espírito Santo de Deus, que opera em nós a obra da regeneração, que é uma obra de dentro para fora. Aleluia! Quem está me entendendo, diga glória a Deus. E a Bíblia está dizendo que nós somos plantados junto a ribeiros de... Nós fomos plantados, não nascemos por acaso, fomos plantados. Quando nós plantamos alguma coisa, irmão, nós temos todo o cuidado. Desde que a semente é lançada, é germinada, começa a nascer, nós aplicamos um cuidado. É por isso que ele diz que nós somos como árvores plantadas. Plantadas por quem? Pelo jardineiro que foi visto lá no jardim do Getsemane, quando as mulheres que estavam prestes a levar alguns perfumes a Cristo depois de morto, chegam 6 horas da manhã e ouvem a voz e veem alguém andando no jardim, e elas acham que é um jardineiro, mas ele diz: ei, Pai seja convosco. Elas olham e dizem: Raboni, mestre, e elas então identificam quem é o maior jardineiro. Mas Jesus também disse: olha, eu sou o lavrador. Ele que planta. Diga para quem está do teu lado: você foi plantado por Jesus. Fica tranquilo, é Ele que cuida de você. Foi plantado. Israel é comparado com também árvores, inúmeras comparações, mas Israel é comparado com 3 árvores: oliveira, figueira e... Oliveira geradora de óleo, amém? Figueira de grossura e videira de vinho. Aleluia! Deus está dizendo que o que Ele planta tem 3 propósitos: o propósito da unção, o propósito da doçura e o propósito da alegria. Deus te plantou com 3 propósitos, irmão: propósito de ser ungido por Ele, propósito de ter a doçura dEle e propósito de ter a alegria dEle na sua vida. Você foi plantado por Deus. E nós voltamos ao sonho de Nabucodonosor, dizendo ele que estava no palácio, que estava tranquilo, estava na sua cama, e as imaginações começam novamente a subir e turbam a sua mente. Então nenhum dos caldeus poderia interpretar o sonho, porque o sonho não era de origem humana, o sonho não era de origem diabólica, não era nem um pesadelo, o sonho era a origem de Deus, e Deus estava falando com Nabucodonosor o que ia acontecer com ele mesmo. Mas então se aproxima Daniel, que numa das traduções bíblicas diz que Daniel tinha um espírito excelente. Se é bom pregar isso aqui, o seu dado não é certo. Daniel tinha um espírito excelente, irmão. O que Deus nos deu não foi um espírito de covardia, mas um espírito de coragem. O que Deus nos deu não foi um espírito de relaxo, mas um espírito de excelência, um espírito de qualidade, um espírito de fazer as coisas com perfeição, um espírito de fazer as coisas com dedicação, até que aconteça da melhor forma. E
sonho e automaticamente recebendo a interpretação. E conforme ele vai recebendo a interpretação, ele vai ficando com os olhos estatalados, porque ele está diante do alvo da revelação, ele está diante do imperador que vai sofrer esta revelação. Então Daniel, irmão, ele diz o seguinte, depois de ouvir a interpretação, ele diz que esta interpretação, ó rei, seja para os teus inimigos, mesmo sabendo que não era. Porque de fato Daniel teme por um instante e fica estático, com os olhos abertos, parado, olhando para Nabucodonosor. E Nabucodonosor olha para ele e diz: perturbou o seu coração, Daniel, turbou-se o meu coração, porque forte é a interpretação do sonho. Como lemos, esta árvore crescia, como lemos, esta árvore se fortalecia, como lemos, esta árvore chegava até os céus, como nós lemos, esta árvore era frondosa, linda, bela, maravilhosa. Como lemos, esta árvore tinha mantimento para muitos, mantimento para as aves do céu e mantimento para quem vivia debaixo dela. Como lemos, esta árvore havia muitos animais que viviam debaixo dela, que se alimentavam, que comiam, que estavam ali. Esta era uma grande árvore, porém, o que assusta não é a árvore, é o que vem do céu. Vem o anjo do juízo, um anjo chamado pelo livro de Daniel como um dos vigias, uma classe de anjos que existe, que estão postas por Deus para vigiar a terra. E este anjo vigia, ele desce gritando e clamando em alta voz: cortai a árvore, afugentai os animais, sacudi as suas folhas, cortai a árvore, ai, eu sai. O juízo de Deus nunca é tardio, o juízo de Deus nunca falha. E veio o anjo vigia gritando: cortai a árvore. Jesus disse: o machado já está posto. Irmão, Deus vai se revelando de uma forma tremenda. E Daniel, diante disso que nós estamos entrando, ele dá um conselho para o rei: olha, rei, portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Se o conselho fosse bom, não era dado, né, irmão? E pior que todo conselho que a gente dá, nunca é ouvido. Né, pastor? Nós tivemos uma experiência disso aí. Irmão, o conselho põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Como que é no início da visão eu estava em casa tranquilo, em paz, e turbou-se meu coração. Depois que Daniel vai dando o início da interpretação, ele diz: ei, tenha misericórdia dos pobres, tenha misericórdia dos necessitados, pega mais leve na boca do Nabucodonosor. O povo está sofrendo, o povo é pobre, o povo está cada vez mais miserável, você cada vez mais rico. Ei, Nabucodonosor, se arrependa da tua iniquidade. Você sabe que está pecando e continua pecando, mas se arrependa. E ele então, irmão, dá esse conselho para Nabucodonosor, mas Nabucodonosor não aplica este conselho. E nós vamos ver Deus que é longânimo, Deus que é paciencioso, Deus que dá o decreto do juízo, mas dá tempo de se arrepender ainda. Deus que lança a sentença, mas ele disse: olha, eu vou esperar um tempo ainda, até que Nabucodonosor se arrependa. Eu vou esperar um instante. E Deus esperou 12 meses até que Nabucodonosor se arrependesse. Mas em 12 meses ele não se arrependeu.
Deus está te dando tempo. Para que haja arrependimento. Deus está te dando tempo para que você hoje, nessa mensagem, nesse estudo, você obreiro, você membro da igreja, comece a pensar: Deus, eu estou pecando continuamente, e o pior de tudo é que eu sei que eu estou pecando e não consigo me livrar deste pecado. E Deus está dizendo: se humilha diante de mim. Eu sinto o juízo de Deus vindo sobre nós nessa noite. O juízo de Deus está descendo sobre pessoas nesse culto essa noite, pastor Cristiano. Feche os teus olhos. Eu venho essa noite como vigia. O Espírito Santo está dizendo ao meu entendimento agora que Ele está dando chance para pessoas aqui essa noite. Hoje é a sua última chance. Arrependa-te, senão virei contra ti. Decala, saia, derra, e a sua vergonha virá dona. E assim falo contigo, filho, porque eu te amo. Nosso Deus, Ele é longânimo, misericordioso. Ele é o amor em essência, mas Ele também é justiça em essência. E Ele corrige todo que tem por filho. Aleluia. Ele então diz a Nabucodonosor: ei, eu te aconselho, eu estou te dando um conselho hoje, abandona essa vida de adultério, essa vida de fornicação, abandona esta vida, confessa e deixa, que você vai alcançar misericórdia. Tem gente aqui essa noite confundindo o tempo da graça. Sabe, pastor? É graça. Graça é o que nós não merecemos. Nada que a gente faça vai recompensar, vai suprir a Deus. Aí a pessoa diz: não, então não tem da graça. Ei, irmão, Deus está falando contigo essa noite. Deus deu a Nabucodonosor 12 meses. Deus deu ao governador Félix, esperou 2 anos, 24 meses para ele se arrepender. Até mesmo os antediluvianos, ele esperou 7 dias após o dia da sentença. Deus ainda disse assim: eu vou esperar 7 dias antes de mandar chuva. Era para mandar tal dia, mas eu vou prolongar mais 7. Está lá em Gênesis 17, verso 4. E Nabucodonosor, irmão, está andando no palácio. E andando no palácio, 12 meses depois, ao fim dos 12 meses, quando passeava no palácio real de Babilônia, falou o rei ele falou dizendo: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder, com a força do meu poder, e para a glória da minha magnificência? Não é
metros de altura. Não é esta grande, imensa, sublime, magnífica Babilônia que eu construí para a minha glória e para a minha magnificência. Tem gente que tudo que vai fazer é dizer: eu fiz, eu estava, eu posso, eu fiz, eu. E nós temos que dizer: nós fizemos pela graça de Deus. E isso não é coisa só da igreja, irmão. As grandes corporações já ensinam os seus funcionários a dizer: nós, nossa empresa, nós fizemos. Todo mundo quer fugir desse tal de eu, porque esse eu é perigoso. E dentro da igreja nós temos o eu. Quando eu prego, quando eu pegar aquele microfone, quando chegar o meu dia, eu vou mostrar como é que se faz. Se é eu lá, estava acabado, que não é teu tempo. Irmão, ele vai encher o seu coração. Tinha motivos, humanamente falando, para isso? Tinha motivos? Tinha. Mas ele olhou para tudo aquilo. Irmão, tem gente na igreja com olhar altivo. Tem ou não tem? Aqui na Levando Vida, ele olha assim. Tudo bom, Júlio? Ele olha para o João com quase 2 metros de altura. Ele consegue ver o João assim. Olhar altivo. Ele sempre está por cima, sabe tudo, pode tudo, entende tudo, chega aí ninguém. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Está doendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Está morrendo bastante. Irmão, nós temos que parar e ouvir. Nós temos que parar e saber que Ele está no trono. Só manda quem está no trono. Só tem domínio quem tem trono. E o único que eu conheço que tem um trono sempre eterno se chama Deus Todo-Poderoso. Somos superiores a todas as pessoas em todos os sentidos da vida, fazendo com que nos tornemos pessoas arrogantes e orgulhosas. Irmão, o diabo ele é terrível. E tem pessoas que acham e dizem que na terça-feira é só o sangue que ensina. E eu ouvi esse comentário esses dias e abateu o meu espírito. E eu fiquei muito triste. Muito. Fiquei muito triste. E fiquei pensativo. Me alegrei no dia que fiquei doente e não pude vir. Porque Deus preparou alguém para vir. E pelo contrário que muita gente pensa, eu não faço questão, nunca pedi. E vem um espírito muito forte contra a minha vida, e eu fiquei muito abatido, pastor Cristiano. Sabe por quê, irmão? Porque eu tenho orado constantemente para Deus, e tenho esforçado a minha vida para ensinar os irmãos. Glória a Deus, aleluia. Que a minha maior alegria será quando ver alguém dos irmãos ensinando com muito mais graça. Santo Deus de Israel. Passou meu pensamento, eu disse: Deus, me leva embora daqui. Porque eu já sofri isso uma vez, Deus.
quiseram e a minha alma anseia que Deus levante muitos pregadores. Em nome de Jesus. Pregadores não é tão difícil, mas ensinadores, porque o peso é 10 vezes mais. Perguntaram semana passada onde é que estava Daniel, pastor Sandro, que não estava com os 3 amigos. Eu fui atrás da pergunta e achei a resposta. E Daniel estava em viagem diplomática enviado por Nabucodonosor. A maioria dos eruditos pensam assim. Ei, irmão, sabe quando eu vou ficar feliz? Quando eu ver você aqui ministrando. Ou quando eu não estiver mais em Curitiba. Quando eu não estiver mais aqui. E eu olhar e ouvir uma notícia de que um jovem ou um irmão está suprindo a minha ausência muito mais do que tem coisas que doem. Tem coisas que a gente releva, mas tem coisas que doem. Eu não estou aqui para competir, para comparações. Eu só quero que os irmãos entendam que vocês serão melhores do que eu 10 vezes mais. Desculpa o meu momento de desabafo, mas Aleluia, glórias a Deus. nós precisamos fazer isso. Exaltado é o Rei dos Reis. Tem muito eu, irmão. E aquela ideia ali atrás, diga para quem está do teu lado, você está entendendo que está exposto ali no banho? Amém. No cachorro. Sabe onde que eu nasci pregando, irmão? Eu estou voltando para lá. Essa semana eu vou voltar aonde eu nasci pregar. Aleluia. Nem que eu vá sozinho, Glórias ao poder de Deus. mas eu nasci pregando nas madrugadas ainda. Pregando folheto. E tive as maiores experiências da minha vida. E Deus me chamou hoje à tarde e eu dobrei o joelho e não falava nada, pastor Cristiano. E Deus me chamava dizendo: volte para onde eu te chamei, que eu iniciei o teu ministério. E eu vou voltar para as madrugadas. E quando eu chegar aqui na terça-feira, vocês vão ouvir o que é experiência também. Tem gente que precisa colocar o B na frente e o S no fim aqui hoje. Tem gente que vai chegar longe, eu tenho certeza. Eu estou orando e estudando para que você vá mais longe que eu. Só que eu quero te dar um conselho hoje. Coloque o B e o S. Qualquer coisinha eu fiz, eu faço, eu aconteço. Não toque a trombeta antes do tempo. Deixa Deus te exaltar. Ele se exaltou, mas eis que um vigia desceu do céu, gritando: cortai a árvore. Irmão, Nabucodonosor não imaginava que era ele. Nabucodonosor não imaginava. Mas todo homem que está à toa arruma problema para a cabeça. Diga assim: ô Pedro, não fique à toa. Não fique passeando na laje da casa. Davi, em vez de ir para a guerra, ficou andando na laje e deu bobeira e viu uma mulher e caiu com ela. Tem gente que enfrenta leão, mas não consegue resistir com a mulher. Tem gente que mata o leão, escraçalha o urso, vê uma mulher de cara. Irmão, não tentem resistir o sexo oposto, corra dela, fuja. Mas tem gente tentando resistir. E Nabucodonosor estava numa situação de tranquilidade, andando no palácio. E olhou e viu tudo aquilo, encheu o coração. E aquele
orgulho subiu até Deus e Deus mandou o anjo na hora. Foi automático o grito do anjo, irmão. Antes que ele terminou de falar, já veio a voz do céu, bradando como na visão. E veio tão forte do céu bradando e dando a sentença de 7 tempos, que foram 7 anos, que Nabucodonosor, o seu coração foi mudado. O seu coração de homem, raciocínio, mente e alma foi mudada. Sabe para quê? Alma, coração de animal. Fugiu em tempo. Imagine o homem mais rico do planeta agora comendo com os animais. Imagine o homem mais rico do planeta transformado num monstro. Cresceu as unhas como águia. O seu corpo ficou todo deformado. E lá dentro do palácio, no jardim suspenso que ele tanto amava, lá estava ele comendo com os animais, o orvalho da noite caindo sobre ele. Sabe por quê? Deus abate o soberbo, mas Deus dá graça aos humildes. Sabe por quê, irmão? Deus está andando e dizendo no meu coração essa noite dentro desta igreja. Com olhos de fogo está olhando o teu coração e dizendo qual é o teu propósito, qual é a tua missão, porque vieste hoje. Qual foi o teu propósito de estar aqui? O orgulho é fatal, irmão. 7 anos prostrado, comendo como um animal, fugiu o seu pensamento, fugiu o seu conhecimento, fugiu todo o domínio que tinha de si próprio e transformou-se num animal. Meu Deus! Um coração humano virou um coração de animal. A alma humana virou uma alma de animal. O pensamento, o espírito virou um espírito, virou um animal ali presente diante de todos. E quem olhava sabia que ele era o rei. Os príncipes, os grandes homens, os caldeus, cuidaram dele por 7 tempos, 7 anos. Coloque de pé. Você tem um caminho aqui essa noite a trilhar, eu também tenho. Tem um caminho aqui a trilhar hoje, irmão. E hoje eu vou terminar diferente hoje. Eu vou descer e vocês vão orar por mim. Amém? Sabe por quê? Porque lá naquela UTI, irmão, eu fiz um voto com Deus. Graças a Deus. E o meu voto com Deus era só um, mas só uma irmã. Senhor, eu quero te servir. Vou tentar ajudar o teu povo. Mas eu tenho sofrido muito durante a noite, irmão. Eu preciso da tua oração hoje. Porque turbou-se o meu coração dentro de mim. Feche teus olhos. Nabucodonosor diz: no fim daqueles dias, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me vir o entendimento. Levantei os olhos ao céu. Sabe o que é isso? Reconheci que no céu está o Deus Todo-Poderoso. É o poder de Deus. Aleluia. Reconheci que Ele é dono de glória, honra e louvor, e só Ele deve ser adorado. Reconheci que Ele sim é o Rei da terra, Senhor dos senhores. Reconheci que Ele é bendito, eterno, e o Senhor é
que vive para sempre, cujo domínio sempre eterno e cujo reino de geração em geração este Deus maravilhoso. Feche os teus olhos. Eu vou passar ao pastor Cristiano. Por favor, não se escandalize comigo. Mas eu estou me humilhando diante de Deus. Vai chover.